claro que a nossa pauta é principal, a manifestação em Copacabana. Neste domingo, milhares de brasileiros foram às ruas no Rio de Janeiro para pedir anistia aos presos políticos do 8 de janeiro de 2023. Participaram do ato deputados, senadores, governadores e o ex-presidente Jair Bolsonaro, o último a discursar. Antes dele, o deputado Nicolas Ferreira, que está hoje com a gente, falou sobre o drama vivido pela família do Clériston da Cunha, o Clesão. Que hoje não temos o que comemorar, mas tem muito pelo que lutar. Eu me lembro que antes de eu ir casar, me veio à memória e caiu a ficha de que várias pessoas, como meu avô, como meu tio, que morreram, não estariam no meu casamento, não viriam a minha filha, e isso tomou meu coração de muita tristeza. Agora para pensar no que o STF fez com a vida da família do Clesão. Eles não roubaram somente a vida dele, eles roubaram a oportunidade da sua filha de mostrar o neto, o filho dela, para o seu avô. Tirou a oportunidade de um pai de abraçá-lo, de enfim passar os momentos tristes e felizes. E é exatamente por isso aqui que nós estamos hoje. O senador Flávio Bolsonaro criticou o que ele chamou de alexandrismo. Algumas pessoas acharam que destruindo as vidas de pessoas humildes, pessoas inocentes, de empresários e até de parlamentares, iam nos intimidar, iam nos calar, iam impedir que nós lotássemos Copacabana. Não! Eles não vão conseguir fazer isso, porque nós estamos aqui para defender a nossa liberdade. Nós estamos aqui para defender a liberdade da Débora, sim, aquela patriota do batom na estátua. Nós estamos aqui para defender a liberdade do Ezequiel, que é casado com a Débora, aquela mãe de 6 filhos, lá em Ji-Paraná, que tanto o presidente Bolsonaro fala. E nós estamos aqui pela família do Clesão, que está aqui com a gente. Esse que foi a vítima fatal de um ministro que de forma deliberada deixou o Clesão morrer na cadeia, impedindo que ele cuidasse da sua própria saúde. E eu tenho uma coisa para falar a todos vocês. Nós vamos derrotar o alexandrismo. O governador Tarcísio de Freitas pediu a volta de Bolsonaro. E nós vamos lutar, nós vamos garantir isso. Nós vamos garantir que esse projeto seja pautado, seja aprovado. E quero ver quem vai ter coragem de se opor. E podem ter certeza que nós vamos conseguir os votos. Nós vamos conseguir cuidar dessas pessoas. A gente precisa passar isso a limpo, para que a gente tenha pacificação, para que a gente possa se dedicar aos temas nacionais, para que a gente possa discutir a longevidade, para que a gente possa discutir o envelhecimento da população, o financiamento do SUS. Qual é o grande problema? Ninguém aguenta mais a inflação, porque tem um governo irresponsável que gasta mais do que deve. Ninguém aguenta mais o arroz caro, o feijão caro, a gasolina cara, o ovo caro. Prometeram picanha e não tem nem ovo. E se tá tudo caro, volta Bolsonaro! O pastor Silas Malafaia, um dos organizadores da manifestação, criticou o Supremo e pediu anistia já. O julgamento de Bolsonaro já está feito! Qual é a prova? Escute! O processo tem mais de 80 mil páginas.
Os advogados têm 15 dias. E a primeira turma vai ter 10 dias. Que julgamento isento é esse? Eu vou encerrar dizendo: senhores ministros do STF, os senhores estão respaldando um fora da lei e um ditador. Estão jogando na lata do lixo a Suprema Corte. O STF tem sido o Supremo Tribunal da Injustiça e o Supremo Tribunal da politicagem barata. Senhores deputados e senadores, anistia já! A gente vai falar mais à frente sobre a denúncia contra o Bolsonaro e mais 33 pessoas, né, um processo sendo tocado a jato, né, no ritmo que convém aos ministros do STF. Antes de passar para o Consta, deixa eu ler aqui, priorizando, gente, os superchats. Emília Palma: o atual governo está tentando acabar com nossa nação. Vocês e os convidados de hoje me representam. E Simone Vieira: Consta, minha mãe, Dona Cleusa, pediu que você não diga meu câncer. Ele não é seu e já está indo embora. Deus abençoe todos vocês. Melhoras, Bia, querida. Também mandando aqui melhoras para Bia, a Simone Vieira, filha da Dona Cleusa. Consta, vamos lá. A gente discutiu tanto isso aqui no 4x4, né? Qual deveria ser a bandeira dessa manifestação, e aí foi decidido que a bandeira principal seria o pedido de anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Até escrevi um artigo para a Gazeta do Povo, publicado hoje, em que eu falo, olha, a bandeira é esta, mas esta bandeira carrega com ela outros anseios, outros desejos, né, contra abusos, arbítrios e ilegalidades. É mais ou menos isso, vai. Sim, vamos lá, né? Em primeiro lugar, população patriota, pacífica a manifestação, ordeira, nenhum caso de polícia, né? E muita gente. Aí vamos entrar na discussão do número, né? Quando o Pablo Hortelado da USP e o Datafolha colocam entre 18 e 30 mil, a gente sabe que foi no mínimo 3 vezes isso. A PM do Cláudio Castro deu uma, talvez exagerada ali em 400 mil, não tinha isso tudo provavelmente, mas vamos lá, muita gente. E quando a gente compara com aquele que venceu a eleição, quantos ele consegue colocar na rua para demonstrar apoio a este governo, né, a gente vê que existe realmente uma diferença gritante. O Bolsonaro ainda arrasta multidões. Podemos discutir se é uma multidão menor ou não, do que deveria ser, do que poderia ser, mas é uma multidão. Aí vem a questão da pauta, né? Ele preferiu focar as manifestações ali com Silas Malafaia no Rio de Janeiro e na pauta monotemática da anistia. É uma pauta necessária, é uma pauta boa. Mas, infelizmente, eu falo pela minha experiência, eu conheço muita gente da elite brasileira que é uma elite mais alienada, não sabe nem quem é Clesão. Muitos, às vezes, ficam chocados quando eu relato o meu caso. Mas você não pode ir para o Brasil? As pessoas não sabem, tem gente que não sabe. Infelizmente, eu adoraria que fosse diferente. Eu queria muito que todo brasileiro soubesse quem é Débora, mas não sabe. Agora, que prometeram picanha e o ovo tá caro, isso muita gente sabe. Então, me parece que o fora Lula faria mais sentido. O que eu quero dizer com isso é que o antipetismo talvez seja maior do que o bolsonarismo. E o Bolsonaro deveria ter, talvez, a percepção de compreender isso. Quero agradecer a lembrança de todos os que estão sendo perseguidos. Eu estava lá, temos a imagem para mostrar aí, eu fui lembrado, né, nas areias de Copacabana, que saudade dessa cabeleira, né, dessa juba bonita, mas muita gente está sendo perseguida, muita gente ainda é preso político no Brasil, e eu gostei muito do tom das falas. Nós mostramos algumas aí, o Nicolas dispensa comentário, tem sido alvo de um fogo amigo de uma ala bolsonarista que infelizmente só quer dividir, e eu vou falar disso já já, mas o Nicolas fez um discurso, como a gente esperaria, muito firme. O Tarcísio, talvez não como alguns esperassem, fez um discurso muito firme. O Flávio Bolsonaro falou do alexandrismo. Ora, o próprio pai pediu para não levarem placas e tudo mais. Eu entendo a época sensível que estamos vivendo,
tem esse julgamento político do qual vamos falar, ele talvez seja condenado e preso, que é o que o sistema quer, né? Mas nós temos que falar dos presos políticos e do abuso de poder e da ditadura que virou o Brasil. E tem muito mais gente que concorda com essa agenda, com essa pauta, mas que de alguma forma tem ali umas divergências político-eleitorais que não me interessa. De novo, o Bolsonaro deu o tom quando ele falou no final que o Kassab, e é uma informação relevante, que o Kassab e o seu PSD já estão fechados com a pauta da anistia. Isso é ótima notícia. Nós queremos todo mundo junto, porque o Brasil precisa disso. Então, se o Kassab é bem-vindo nesse momento por isso, me parece que tem muita gente aí que deveria estar junto ali no palanque e não vamos deixar picuinhas, divergências político-eleitorais falarem mais altas. Por fim, o Malafaia terminou dizendo o seguinte: pode acontecer tudo ou nada se resolverem prender o Bolsonaro, né? E essa é a grande dúvida que fica no ar, Lacombe. Se eles forem para essa radicalização, se eles dobrarem a aposta nesse nível, o que vai acontecer com o Brasil? Ninguém tem a resposta. Ninguém tem. Eu espero muito que eles não cheguem a esse ponto. Tem hoje em dia o governo americano de olho, tem gente nas ruas, e não é pouca gente, e ninguém sabe o que pode acontecer. O sistema quer se livrar do bolsonarismo. O Barroso, o presidente do STF, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. A resposta está aí. Não derrotaram. Ainda não derrotaram, não. E o que vocês vão fazer a respeito? Prender essa multidão de gente? Vocês tentaram intimidar muita gente no Brasil. Não conseguiram. Então é hora de pensar em pacificar esse país. É hora de todos os cidadãos de bem pensarem em se unir contra esses abusos e resgatarmos o que pode ser resgatado da nossa democracia. Essa é a pauta urgente. Anistia aos presos políticos. Bolsonaro precisa estar nas urnas em 2026, ou isso não é democracia.